paz, amados. Neste dia, nós vamos meditar no capítulo 1 do livro de Naum. Nós vamos começar a meditar nesse livro. Vamos orar e pedir que Deus nos oriente nessa meditação. Senhor Deus, que Tu possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos orientar na meditação dessa palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ver, que o Senhor abra os nossos ouvidos também para ouvirmos e compreendermos a Tua palavra e a Tua voz falando conosco. Dá-nos sabedoria, Senhor, porque somente Tu pode nos dar. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. O capítulo 1 tem como título A Ira e a Misericórdia de Deus. O verso 1 começa dizendo: Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. Verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum começa dizendo que Deus é zeloso, que Deus é vingador, e que Ele é cheio de ira, e que Ele toma vingança com os seus adversários, ou seja, Ele não deixa impune aquelas pessoas que são adversários dele. No verso 3, ele diz que o Senhor é tardio em irar-se. Ele diz, o Senhor demora a irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Ou seja, ele pode demorar a se irar, mas quando ele se ira, ele é grande em poder e não inocente ou culpado. No verso 4 ele diz: Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Creio que quando o profeta escreve isso, ele está se referindo à passagem pelo mar, na saída do Egito, e também sobre o Rio Jordão, quando Deus fez parar ali a correnteza para o seu povo passar a pé enxuto. Continua dizendo: Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Grande tanto é o Senhor, a sua presença, que desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Baçã e o Carmelo eram terras muito férteis, e o Líbano também. Então, a presença de Deus é tão forte que faz essas terras se tornarem desfalecidas e a flor do Líbano se murchar. O profeta continua engrandecendo ao Senhor no verso 5 e diz assim: Os montes tremem perante ele e os seus outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Antes de começar a falar sobre a sentença propriamente dita de Nínive, Naum fala sobre quem Deus é. Quem é esse Deus que os israelitas temiam? O verso 6 diz assim: Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? O profeta pergunta. E ele mesmo responde: A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Como eu disse, o profeta está mostrando quem é esse Deus.
o poder que ele tem. O verso 7, ele diz: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ou seja, Deus conhece aquelas pessoas que no dia da angústia estão refugiadas nele, e ele é bom, ele é fortaleza para essas pessoas. Verso 8: Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Aqui está falando sobre Nínive. Apesar de Deus ser bom, ser fortaleza no dia da angústia, Nínive iria se acabaria com inundação transbordante, e com trevas o Senhor perseguiria aqueles que eram inimigos do seu povo. Verso 9: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Ou seja, Deus está deixando bem claro que esses inimigos do povo dele não se levantariam por duas vezes, não angustiariam o seu povo por duas vezes. O verso 10 diz assim: Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Aqui deixa claro que não importa o que eles fizessem, não importa como eles se comportassem, não importa como eles se tornassem bêbados, como eles se articulavam ali, quando eles se entrelaçam como os espinhos, Deus iria consumir eles de todo, como uma palha seca. O que eu gostaria de meditar nessa hora é que você pode estar passando por um momento difícil, por uma situação angustiante, mas você tem que crer nisso, nessa palavra, que o Senhor, Ele vai se levantar, Ele vai agir ao seu favor, e que Ele é o Deus que se vinga, Ele é o vingador. E Ele, quando se ira contra os inimigos do seu povo, Ele vem e destrói esses inimigos. Talvez você tenha hoje algum inimigo, você tem algum inimigo, pode ser espiritual, pode ser físico, ou pode ser algo que está te envergonhando, te angustiando, mas você precisa crer que o Senhor, Ele vai se levantar, porque Ele, como Ele agiu no passado, Ele vai agir no presente. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. E crê nessa palavra que diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Se você está se refugiando no Senhor, Ele lhe conhece. Ele vai lhe atender e vai vir agir ao seu favor. Confie também nessa palavra que diz: não se levantará por duas vezes a angústia, ou seja, você pode estar passando por um momento de angústia, mas Deus não permitirá que você passe por duas vezes por essa mesma angústia. Deus vai resolver a sua situação. Com base no que acabamos de ler, nós vamos ficar até aqui o verso 10. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Tu conheces cada vida, cada alma que está triste e angustiada, e que Te teme, que Te serve, e que pode estar passando por um momento que seja uma vergonha para essa pessoa. Mas Tu és o Deus que não permite o Teu povo ser envergonhado. Tu és o Deus que é fortaleza para o Teu povo. Por isso eu te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor dê um basta nessa situação de vergonha, de angústia, e que o Senhor venha poderosamente agir a favor dessa pessoa e honrá-la, não por causa dela, mas por amor do Teu nome. Em nome de Jesus, te peço, te agradeço. Amém. Dedique esses momentos de
meditação na palavra como oferta ao Senhor neste dia e medite nessa palavra que nós acabamos de ler. Fortaleça a sua fé nela, fortaleça o seu espírito. Em nome de Jesus, fique com Ele. Amém.